A Telecena de Páscoa com 2 carros zero todo dia. Telecena! Brasil tem segundo caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus. Paciente é de São Paulo, voltou de viagem à Itália, mas não tem relação com o primeiro brasileiro infectado. Estados Unidos registram primeira morte causada pelo vírus. Os cuidados nas casas de repousos para prevenir a contaminação. Mortalidade é 4 vezes maior entre os idosos. 3 pessoas morrem e 20 estão desaparecidas em naufrágio no Rio Amazonas. Filho do escritor Moacir Scliar é encontrado morto no Rio Grande do Sul. Estados Unidos e Talibã fazem acordo histórico para encerrar 18 anos de guerra no Afeganistão. Craque do Flamengo é parado em blitz, se recusa a fazer o bafômetro e é suspeito de usar carteira de motorista falsa. Goleada e protesto. Manifestação da torcida do Bayern de Munique paralisa jogo na Alemanha. Anitta arrasta multidão no Rio de Janeiro e blocos ainda tomam as ruas do país. Fábricas de chocolate devem abrir 14 mil vagas à espera da Páscoa. E as festas de aniversário de quem nasceu no dia 29 de fevereiro. Ano bissexto vou fazer 9 e normal 36. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O Ministério da Saúde confirmou hoje o segundo caso do novo coronavírus no Brasil. Assim como aconteceu da primeira vez, Carolina, o paciente também é de São Paulo. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Marcele Greco, que tem mais informações. Oi, Marcele, já se sabe em que local que esse paciente foi infectado? Boa noite. Carolina, boa noite. Sim, muito provavelmente em Milão, na Itália, onde ele esteve na semana passada. Ele desembarcou aqui no Brasil na última quinta-feira com a esposa, que também viajou com ele. Apesar disso, ela não apresenta sintomas da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele usou máscara durante todo o voo. Em atendimento médico, ele disse que estava com dor de cabeça, com dores no corpo e também dores musculares. Os exames que comprovaram a presença do vírus foram realizados aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Neste momento, o paciente segue em isolamento domiciliar e, de acordo com as autoridades, o quadro dele é estável. Outra informação também é que na semana passada, um outro homem teve o caso confirmado. Se trata de um homem de 61 anos que também esteve na Itália e, neste momento, também está em isolamento domiciliar. Apesar destas duas confirmações, vale dizer que não há mudanças na situação nacional. Isso porque não há evidências da circulação do vírus por aqui. Eu fiz uma matéria agora há pouco em uma igreja lá em São Bernardo do Campo, porque com a confirmação desses casos, os brasileiros acabam agora tomando novas medidas de prevenção. Vamos assistir. É justamente o contrário. É só cumprimento mesmo. De longe, né? A chegada do novo coronavírus ao Brasil mudou também a rotina das clínicas de repouso do país. Mais da metade dos pacientes diagnosticados com a Covid-19 no mundo são idosos. E entre eles, a taxa de mortalidade é de quase 9%. Atuar mais ativamente nos pacientes com suspeita de coronavírus. Pelo menos 3 pessoas morreram e 20 estão desaparecidas no naufrágio de um navio no Rio Amazonas, em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia entre 60 e 70 pessoas a bordo. 42 foram resgatadas. 6 mergulhadores e 12 policiais para ajudar no resgate. O fotógrafo Roberto Scliar, filho do escritor Moacir Scliar, foi encontrado morto dentro de casa em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. O imóvel não tinha sinais de arrombamento. A notícia da morte de Roberto Scliar chocou o vizinho. Disseram apenas que ele usava medicamentos e que sofreu um infarto. Roberto deixa uma filha de 3 anos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Receita Federal aprendeu... Pequeno Aquiles passam bem. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse hoje que a paralisação dos policiais militares no Ceará é ilegal. Moro disse ainda que a responsabilidade de resolver o problema é do governo do estado. O motim dos PMs completou 12 dias. Na Assembleia Legislativa do Ceará, uma sessão extraordinária foi convocada para votar a proposta de emenda... Para evitar que essa paralisação resulte em maior prejuízo para a população.
O mês de março começa com previsão de chuva forte em boa parte do país. Os maiores volumes ainda atingem o Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em Bambuí, no Centro-Oeste mineiro, em 6 horas, choveu o esperado para todo o mês de fevereiro. Houve alagamentos, carros foram arrastados e várias ruas foram danificadas pela força da enxurrada. Esta imagem mostra um buraco de cerca de 40 metros aberto pela chuva. A prefeitura decretou estado de emergência. E amanhã ainda chove em todo o estado mineiro. O Nordeste também vai ser atingido por temporais neste domingo. Enquanto isso, o mês de março começa com tempo firme nas áreas claras, entre o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná e Roraima. Em Porto Alegre, sol forte, máxima de 30 graus. No Rio, a temperatura não passa dos 25 com a chuva. Goiânia vai aos 28. Em Salvador, calorão com 33 graus. A Terra da Garoa continua com chuva pelo menos até terça-feira. Faz frio para essa época do ano. A máxima não passa dos 20 graus amanhã e também na segunda-feira. As novas normas do Banco Central sobre os juros do cheque especial já começaram a surtir efeito. Em janeiro, a taxa média desabou para alívio de quem costuma pedir aquele dinheirinho extra aos bancos. Todos os meses, o remédio é o mesmo. Janaína usa o cheque especial como se fosse parte do salário. Vou pagar um pouquinho além do que eu gastei. Sempre tem que ter isso em mente, né? Agora, Carol, você já imaginou comemorar o aniversário apenas de 4 em 4 anos? Isso acontece com algumas pessoas que nasceram em anos bissextos. Os nascidos em 29 de fevereiro estão, claro, hoje em festa por conseguirem celebrar a data bem no dia certo. É registrada de acordo com a declaração de nascido vivo. E você vai ver a seguir, peixe mais salgado. O preço do pescado sobe mais que a inflação nesse período que antecede a Páscoa. Anitta comanda bloco de carnaval com quase 400 mil foliões no Rio de Janeiro. A gente mostra os detalhes já já. Uma vitória da ciência contra a Covid-19. Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético do novo coronavírus. E isso vai ajudar bastante a combater a doença. É que o trabalho, que leva em média 15 dias, foi concluído em menos de 48 horas. Os grupos para que a gente consiga passar por essa epidemia da melhor forma possível. E o número de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus já passa de 86 mil. Mas atualmente existem 43 mil casos ativos da doença. Até agora, o vírus matou quase 3 mil pessoas no mundo. Hoje, os Estados Unidos confirmaram a primeira morte no país. A meia maratona de Paris, originado de seu maior aliado, a China. E aqui no Brasil, o governo do Distrito Federal decretou estado de emergência por causa do novo coronavírus. A medida vale por 6 meses e vai permitir compras emergenciais sem licitação de produtos para o tratamento dos doentes. O texto prevê ainda a reserva de leitos de UTI em hospitais públicos da capital. Segundo o Ministério da Saúde, o Distrito Federal tem 5 casos suspeitos e nenhum confirmado. 3 pacientes estão internados e os outros 2 em isolamento domiciliar. O novo coronavírus pode ser morto por produtos de limpeza simples, encontrados na despensa de casa. Isso porque os desinfetantes eliminam a cápsula que é protetora do vírus. Desinfetante, tomar medidas de precaução. E o novo coronavírus também impacta as indústrias da Zona Franca de Manaus. Com a falta de componentes vindos da China, fábricas estão reduzindo a jornada de trabalho ou dando férias coletivas. Mais de 50% dos insumos e componentes... Ficar dependente simplesmente de uma matriz econômica. Depois de 18 anos, os Estados Unidos e o grupo radical islâmico Talibã assinaram um acordo histórico para pôr fim à guerra no Afeganistão. O conflito, que começou após os atentados de 11 de setembro, deixou milhares de mortos. Se ações internas sejam iniciadas nos próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro embarca amanhã para Montevidéu para acompanhar a posse do novo presidente do Uruguai. A cerimônia marca o retorno da direita ao poder no país depois de 15 anos. Na Praça Independência, no centro de Montevidéu, os preparativos para a cerimônia. Lacajapó não convidou Cuba, Nicarágua e Venezuela. O Poder em Foco deste domingo entrevista ao governador do Maranhão, Flávio Dino. Eleito pelo PCdoB, o governador fala dos desafios que para ele Silvio Santos.
A Semana Santa ainda está longe, Marcelo, é só em abril. Mas quem não deixa de comer peixe nesse feriado religioso vai ter que preparar o bolso. Olha só, uma pesquisa revelou que o preço do pescado subiu mais do que a inflação nos últimos 12 meses. Dona Sônia se assustou com o preço do filé de peixe, R$ 78. O peixe está caro, mas a Páscoa pode ser uma boa oportunidade para quem está à procura de emprego. Esse ano, as fábricas de chocolate vão abrir 14 mil novas vagas de trabalho. Coloca nas formas, vira... E olha, hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. No Brasil, o governo estima que existam cerca de 13 milhões de pessoas com doenças incomuns. E pensando nisso, uma empresária criou uma plataforma digital justamente para conectar pacientes e profissionais da saúde. Com 6 meses de vida, a mãe da Maria Flor percebeu que a filha não... por exemplo, no tempo de diagnóstico. O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi parado em uma blitz da Lei Seca e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O atacante também é suspeito de apresentar uma habilitação falsa. A Polícia Civil abriu um inquérito e vai periciar o documento. A confusão aconteceu... Independente de qualquer coisa, eu não posso julgar ele, quem sou eu, né? E mesmo sem Bruno Henrique, o Flamengo goleou a Cabo Friense na primeira rodada da Taça Rio. O jogo, encerrado agora há pouco no Maracanã, terminou em 4-1. Pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos empataram em 0-0 no Pacaembu. Já no Rio Grande do Sul, também teve goleada. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o Juventude em casa, logo nos primeiros... E também teve gol de brasileiro nos campeonatos internacionais. Na Alemanha, o Bayern de Munique fez 6 gols no Hoffenheim. 2 deles, além de pegar o primeiro lugar da Juventus, o time de Roma não perde há 21 partidas. Morreu hoje em São Paulo o mais famoso jogador brasileiro de sinuca, Rui Chapéu. O baiano de 79 Steve anos Davis, sofreu um infarto. Considerado o Pelé da sinuca. Olha, o sábado foi de folia em São Paulo. Artistas baiano, como Bel Marques e Baiana System, deixaram a capital paulista com aquele jeitinho, Marcelo, de Salvador. Pois é, Carol, foram mais de 160 blocos previstos para esse fim de semana de pós-carnaval. No Rio de Janeiro, 20 blocos levaram multidões para as ruas da cidade. Só a Anitta arrastou quase 400 mil foliões. É muita gente, né? O trio da cantora empolgou ao som do funk e da música eletrônica. Só que a Anitta chegou a interromper o show por causa da ação de ladrões de celulares. 7 da manhã, toda de azul, a Anitta surge para uma... Festão, hein? Boa noite para você. Obrigada pela companhia, um ótimo domingo.